Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Gente, hoje vamos conversar sobre a doença de Parkinson, pensando nesse tema que você viu aí no título do vídeo. Bom pessoal, primeiramente vamos conversar o que é a doença de Parkinson. Primeiramente pessoal, a doença de Parkinson nada mais é do que uma desordem neurológica degenerativa progressiva do sistema nervoso central que vai acometer principalmente, pessoal, o sistema locomotor do indivíduo. Então, basicamente, a fisiopatologia dessa doença ocorre devido à perda de neurônios pigmentados na substância negra, nos lóculos cérebro e de outros grupos de células dopaminérgicas do tronco encefálico, mais precisamente no mesencéfalo, que vão se degenerando por conta de um acúmulo de proteína chamada sinucleína, que é uma substância tóxica para a dopamina. Então vai ocorrendo uma depressão da dopamina no aspecto principalmente dorsal do putamen. Então vai afetar os gânglios basais e isso vai acarretar principalmente muitas manifestações motoras típicas da doença de Parkinson. Então o que se sabe é que a hipótese dessa doença é hipótese. Então, se é hipótese, essa doença não tem uma causa definida. Então, ela é diagnosticada como uma doença idiopática. Então, o que se sabe é que ela tem uma predisposição genética. Então, a tétrade parkinsoniana, a manifestação clínica dessa doença é caracterizada pela lentidão dos movimentos. O indivíduo tem dificuldade para sentar e levantar. O indivíduo tem muita dificuldade de subir e descer escadas, de servir um copo com água porque ele tem um tremor em repouso, ele tem muita rigidez. E ele é um indivíduo que tem muita instabilidade postural, sendo um indivíduo predisponente a quedas e fraturas. Outras alterações muito comuns nessa doença é a alteração no sono por conta da diminuição da produção de melatonina e hiposmia, que é uma condição que o indivíduo tem dificuldade de sentir o cheiro das coisas, e constipação. Então, o que se sabe é que a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum na população idosa, tá? Isso é um adendo, uma informação importante para vocês ficarem ligados. E o diagnóstico dessa doença é puramente, essencialmente clínico. Outra coisa que é importante a gente falar é que muitas das vezes pacientes com Parkinson ele tem alteração na modulação da força muscular em tarefas que demandam dele o controle fino. Isso é ocasionado devido ao prejuízo em mecanismos antecipatórios de planejamento e de controle da força muscular. A sarcopenia é uma condição que vai acometer diretamente esses pacientes com Parkinson, acentuando ainda mais o comprometimento da força muscular, visto que a idade é o principal fator de risco para esta doença, sendo que, como eu disse para vocês anteriormente, é a segunda doença neurodegenerativa que atinge a população idosa. Então, o nosso objetivo dentro da fisioterapia é aumentar a força muscular. Então, a conduta de fortalecimento muscular é muito importante para a gente manter a habilidade dele, se manter ativo nas suas AVDs e AIVDs. Se a gente não tratar, isso pode estar comprometido. O que se sabe é que muitas das vezes esses pacientes, se não for tratado adequadamente, pode ter um declínio funcional muito grande. E o fortalecimento na doença de Parkinson é indicado no estágio 1 e no penúltimo estágio. Então, o efeito do treinamento resistido é gerar uma descarga de sinais sensoriais do córtex motor, aumentando a sua excitabilidade. Então, existem evidências de que o treinamento resistido ele vai facilitar a produção de fatores neurotróficos envolvidos na melhora da função motora. Então, justificando uma ação central proveniente de uma abordagem terapêutica com ênfase no fortalecimento muscular. Outra informação que a gente tem que saber é que os exercícios, essas condutas de fortalecimento muscular, ela tem que ser aplicada na fase 1.
dos medicamentos, né, que esse paciente toma, né, para que ele tenha o melhor desempenho, melhor estado clínico e também para otimizar o ganho terapêutico. E outra coisa, gente, que a gente tem que enfatizar é que ao implementar o fortalecimento muscular, o fisioterapeuta deve buscar testes e instrumentos com adequações e propriedade de medidas como validade e confiabilidade. Então, a avaliação ela vai ser muito importante para a gente determinar os grupos musculares que devem ser fortalecidos, seja para recuperar a força muscular ou para prevenir sua perda, sempre respeitando a individualidade e também, pessoal, um foco tem que ser na funcionalidade desse paciente, sempre fazendo com que eles recuperem e melhorem a sua qualidade de vida. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido e aprendido.